ele contrasta com milênios de valorização da mente, da razão, do intelecto. Só que, paradoxalmente, esse culto ao corpo acaba sendo um culto a uma imagem de corpo e, portanto, a uma ideia de corpo. Quer dizer, então, embora se fale de corpo, a gente está, sobretudo, valorizando ainda uma ideia de corpo mais do que o corpo da experiência. Então, no módulo que na sexta-feira passada, né, a gente trouxe o Carlos Martins, que é filósofo e professor de educação física. Hoje a gente vai trazer a Hélia Borges, que é psicanalista e professora da Faculdade de Dança, Angel Viana. Na sexta que vem, Narman Harmony, psicanalista, e fechando o módulo vai ser a minha palestra, né? Com o intuito justamente então de pensar assim, o que é o corpo, que corpo é esse da contemporaneidade, o que a gente entende por saúde e o que a gente pode justamente entender como corpo a partir dessa nova abertura histórica para uma valorização do corpo, né? Então eu vou passar a palavra novamente ao Giancarlo, né, que vai trazer a ele. Bom, o tema da palestra de hoje será Corpo e Intensidade, a saúde como capacidade de experimentar a vida em sua constante mutabilidade e desvio. E será abordada por Hélia Borges, e que está contando também com a presença do curador André Martins, como vocês viram. Hélia Borges é psicanalista, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é professora da Faculdade Angel Viana, onde leciona na graduação em dança e na pós-graduação, no curso de pós-graduação em terapia, através do movimento Corpo e Subjetivação. Após a palestra, vocês poderão fazer as perguntas, portanto, vão pensando para tentar esclarecer as dúvidas, né? Vamos pensar nisso, mas antes de mais nada, vamos receber um aplauso particularmente de boas-vindas à nossa palestrante de hoje, a Hélia Borges, por favor. Boa noite. Bom, queria agradecer ao CPFL por esse convite, André Martins, que foi meu orientador do mestrado, uma pessoa que tenho acompanhado, a gente tem sido parceiro e trocado muitas ideias, tem me ajudado a pensar e criar. E agradecer a presença de vocês aqui, de me acolherem. Bom, a ideia, né, é que a gente possa começar a parar para refletir o que está significando a palavra saúde e o que está significando a palavra corpo, né? Qual é o meu propósito? Seria desajustar um certo entendimento que a gente tem, senso comum de corpo e de saúde, para a gente poder se aproximar daquilo que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui, né? Então, a minha ideia é que a gente imagine, quando a gente fala de corpo, imediatamente o que vem à mente, né? A ideia de um corpo material, biológico, né? Ou saúde, um estado onde você tem um silêncio dos órgãos, como diz Canguilhem, né? Onde não se manifesta nenhuma turbulência, né? Onde o homogêneo se coloca como o horizonte a ser atingido, né? Essa ideia de homogeneidade, né, é uma ideia muito importante para a gente pensar, porque é justamente aquilo que vai transformar a possibilidade da gente se diferenciar e buscar o que nos faz existir na nossa singularidade, né, fazendo a gente se conformar com certos modelos que partem de uma construção sócio-histórica. Então, para isso, eu vou convocar, por exemplo, a genealogia que o Foucault faz, né, do que seria o processo de subjetivação, né? Como é que a gente se constitui? Como é que a gente se torna sujeito? Ele vai dizer que a gente se torna sujeito a partir das relações que a gente vai estabelecer com o ambiente onde a gente está existindo.
são as condições, não é, socioeconômicas, políticas, culturais, que vão ditando as formas, os modos como a gente tem que se movimentar no mundo ou se paralisar no mundo. Dessa maneira, a gente pode entender que esse processo, né, é um processo que, dentro de toda a construção da civilização ocidental, a gente tem um percurso, e o Foucault faz muito bem isso, mostrando como é que esse corpo vai sendo dominado, como é que ele vai sendo explorado, como é que ele vai sendo aproveitado no sentido de produzir sujeitos que sustentem o propósito do Estado, né? Hoje a gente tem o hipercapitalismo, por exemplo, que necessita de uma prática que já não é mais uma prática de disciplina como a gente tinha no começo do século XX, por exemplo, né? Onde os corpos, final do século XIX, onde os corpos eram treinados para se ajustarem no modelo de família, modelo hegemônico, né? Que você tinha que ter uma família, e dessa aliança partiu uma herança, né, um nome, para você poder ter uma organização social que sustentasse o que veio depois da queda da monarquia, né? Então, essa ideia, ela partia de um pressuposto onde os corpos tinham que ser organizados para um destino, né? Tem todo um grupo hoje que trabalha com a questão dos transgêneros, a questão da sexualidade, né, da homossexualidade, da heterossexualidade, todas essas questões. A Márcia Aran já esteve aqui nesse programa falando sobre isso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né, que está colocando em cena, né, essa forma que a gente tem hoje de uma certa resistência a esse processo, né, de domínio de um corpo que se dirige a uma determinada forma de sexualização. Então, desse mesmo modo, eu estou querendo pensar todos os modos como a gente se organiza, né? Quer dizer, o Foucault centra na sexualidade, mas não só. E ele, no final da vida dele, ele tem uns trabalhos em que ele vai convocar, por exemplo, a Grécia Antiga, falando sobre uma prática que os gregos tinham, que eles chamavam cuidado de si, né? Do governo de si, que era uma reflexão constante, né, dentro desse processo democrático grego, né, daquilo que compunha aquele corpo. Compunha no sentido mesmo espinosista, o que faz o meu corpo expandir, né, e não o meu corpo contrair. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem hoje, quando eu chamo do hipercapitalismo, né, é uma proposição que faz o Foucault sobre as biopolíticas. O trabalho de dominação que a gente tem hoje, né, a forma de conhecimento, os saberes, eles se posicionam na direção de organizar toda uma forma de captura daquilo que vai para além do desejo. Quer dizer, não é mais em cima do desejo, como você tinha, né, e eu vou falar disso um pouco mais adiante, quando eu for me referir a Reich, né, uma obturação do desejo como uma forma de domínio. Você hoje constitui um corpus, né, que tem modos fascistas de funcionar. O que é o fascismo, senão o desejo de se anular diante do poder do outro, né? Então, que significa esse movimento, né? Significa tanto um processo de hiperexcitação, né? Os meios tecnológicos oferecem essa possibilidade, né, de você estar completamente fluido, distribuído numa certa não fixidez, como um anestesiamento, um corpo anestesiado, esvaziado da sua potência de composição, né? As mulheres aqui, as mulheres que já tiveram filhos, por exemplo, acho que a maioria delas, eu vivi isso, né? Quando eu estava grávida, a gente seleciona os alimentos a partir do desejo, né? O corpo diz o que a gente quer comer. Isso é uma capacidade do corpo estar em contato com o que eu chamo de corpo intensivo, né? O corpo intensivo está para além do biológico. Não que ele exclua o biológico, ele inclui o biológico, mas ele está vivo, né? Ele está potencializado de vida. Ele está potencialidade de vida significa que ele está expandido no mundo. Ele está na relação com o mundo. Ele está em fricção com o mundo. É um corpo vibracional.
né? É desse corpo, então, que eu estou tratando aqui. E é esse corpo, né, que está sendo colonizado no capitalismo contemporâneo, né? Não é mais a questão do desejo, é mais do que isso. É um desejo que a gente tem de se destruir enquanto forma de ser. A gente não quer ser essa forma de ser, como a gente, né, essa chamada do programa mostra, né? A luta que as pessoas têm hoje, né, de se transformar em outra coisa que não elas mesmas, né? Então, elas não podem se ouvir e nem afirmar a sua própria existência. Por isso que a gente tem como Código Internacional de Doença, em primeiro lugar hoje, a depressão, né? Quer dizer, a depressão, síndrome do pânico, são expressões patológicas dessa impossibilidade de você buscar aquilo que te constitui. Aquilo que constitui você enquanto ser singular único. Essa matéria aqui, eu, Hélia, só vai existir agora até acabar a minha forma Hélia de ser, né? Eu não sei o que vai acontecer depois, mas outra coisa, essa matéria vai se transformar. Mas essa maneira como essa matéria se organiza só vai existir nesse tempo. E isso desaparece da nossa experiência, né? A gente não pensa nessa questão. Por quê? Como dizia André na abertura, a gente tem uma tradição de pensamento e a gente recorre a esse pensamento frequentemente, onde a gente desajusta esse canal em que o corpo está implicado com o pensamento. Não existe separação, né? Essa coisa, que a grávida sente vontade de comer uma dúzia de ovos, ela só faz sentido quando está ajustado com o corpo, né? Então, essa questão é uma tradição que a gente tem desde Platão, que foi reconfigurada fortemente pelo pensamento cartesiano, né, onde pensar, né, significava existir, o pensamento dando conta da existência. O corpo foi relegado, né, como dizia Platão, as sensações são a obscuridade, né? Elas atrapalham o nosso acesso à verdade. É justamente esse campo que a gente está referido incessantemente quando a gente pensa. A nossa razão, ela está o tempo todo retornando a isso. Então, o Foucault chama o trabalho que a gente tem que fazer um trabalho de guerrilha contra nós mesmos, né? É uma guerrilha constante que a gente tem que estar fazendo, porque a gente retorna, né? Porque existe uma tradição, né, longeva que nos faz pensar de maneira dissociada, né? Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, dentro da filosofia, eu já estou aqui falando para vocês alguns autores que vão trabalhar nessa ideia, né? O Foucault, o Deleuze, que vai trazer isso muito fortemente, inclusive na própria escrita, né? Os textos do Deleuze são textos desconstruídos dessa lógica racionalista. Tem muita gente que lê o texto e diz, não vou ler porque não entende. Ele não está querendo que você entenda, ele está querendo que você se afete com ele, né? O que é se afetar? Se afetar é acordar esse corpo, né? É fazer esse corpo existir para produzir pensamento. Porque enquanto esse corpo está anestesiado, eu só vejo aquilo. A gente sabe que a nossa percepção é uma percepção que está ajustada a uma lógica antecipatória. Dizem para a gente que aquilo é assim e a gente vai repetir essa história. O problema é a gente desajustar essa percepção. É criar a possibilidade de enxergar novos mundos, enxergar novos horizontes. E isso vem através das experiências sensíveis. É o nosso corpo acordado, né? A arte é a coisa mais inútil do mundo. No entanto, quer dizer, não tem utilidade no sentido de que não serve a não ser aquilo que está já, né, dentro de uma certa perspectiva utilitarista capitalista, né? A arte, ela tem um sentido de abrir novos horizontes, porque ela afeta, ela faz a gente estranhar. A gente olha um poema, pega um poema de Manuel de Barros, você vai olhar aquilo ali, vai ler, mas né, realmente um lagarto em cima de uma pedra, no sol batendo, que coisa, né? Que coisa intensa, aquele sol vibrando no lagarto deitado em cima da pedra. E aquilo acorda uma pedra brilhando dentro da gente, né? É essa experiência do estranhamento que produz um corpo, né? É disso que eu estou falando aqui quando eu falo desse corpo vibrátil, desse corpo que foi esquecido para dar lugar à razão, né? Então, o que acontece? No final do século XIX, no começo do século XX, essas coisas começam a entrar num processo de esquisitice, né?
O Freud, quando ele vai estudar a histeria, né, ele já está aproximando a questão da arte. Ele vai observar o trabalho do Charcot com as histéricas em Paris, e ele vai entender esse corpo histérico como um corpo sensível, né, que está performático. Ele está apresentando algo, é uma performance. Depois ele parte para a coisa discursiva. Eu acho que a psicanálise, quando ela tomou esse caminho clássico, né, do discurso, ela perde a força da linguagem, disso que o Foucault vai trazer para nós, por exemplo, quando ele trabalha com a ordem do discurso, um texto brilhante que ele tem, se vocês quiserem baixar, está na internet, que é maravilhoso, que ele vai falar que a gente está habituado a um pensamento, né, que está fundamentado no discurso. E o que produz a vitalidade do pensamento não está na representação, né? Está na força que atravessa a representação. Né? E justamente é aí que entra a arte. A linguagem ultrapassa o discurso. É esse campo vibracional que é a fricção que a gente tem no contato com o novo, com aquilo que a gente... É como uma criança. Eu vou falar do bebê mais adiante, porque a gente traz isso dentro da gente. A gente não perde isso. A gente não ultrapassa fases. Né? O Freud, lá no começo dos trabalhos, ele descrevia as frases, né? Escrevia a fase oral, etc. E ia. A gente ultrapassando, como se o patológico fosse ficar fixado em uma das fases. Hoje a gente sabe que não há ultrapassamento das fases, mas há uma ampliação da experiência quando a gente é capaz de acessar essas fases mais primárias da existência. Né? Tem um autor da psicanálise que é contemporâneo, Daniel Stern, que ele tem uma teoria que ele vai chamar da teoria dos sensos de eu. Além de ter muitos filhos, né, ele tem um trabalho de observação de bebês diretamente, ele trabalha em hospitais nos Estados Unidos, e ele tem uma clínica. Então, ele fez, a partir desse conjunto de informações, ele construiu toda uma teoria dele, porque vocês sabem, né, a teoria sobre o mundo subjetivo é quase próximo de uma literatura, porque a gente... Como é que eu vou dizer o que o bebê sente? Né? Eu só posso falar disso a partir de uma invenção. Né? Então, eu observo, eu talvez perceba inconscientemente, a partir dessa minha experiência sensível que está atualizada ali naquele momento do meu encontro com aquele bebê, e vou, né, inventar alguma coisa. E ele propõe o que ele chama dos sensos de eu. Então, ele vai falar, e esse senso de eu que me interessa particularmente, né, ele fala de alguns sensos de eu, até o senso de eu verbal. E o senso de eu emergente seria o primeiro senso de eu. Quer dizer, o bebê, ele quando chega no mundo, ele tem uma experiência de atravessamento da luz, né, dos sons. Ele percebe a chegada, por exemplo, do cuidador. Né, eu estou retirando aqui a palavra mãe, porque hoje em dia a gente não pode muito falar em mãe, né, porque mãe é um termo que as pessoas tendem a ver uma figura de mulher, e é maternagem, né? Mãe no sentido da maternagem, que pode ser feito por um pai, pode ser feito por um outro qualquer que ocupe esse lugar. Então, o bebê, ele tem um corpo tão aberto, né? O Deleuze vai dizer que o bebê é um cabeçudo indomável, que ele é capaz de perceber as coisas muito mais. Ele é o grande sacador de uma experiência artística, porque ele tem um corpo plenamente aberto. Né? Ele recebe do mundo as intensidades. Então, o bebê, ele sente que a mãe se aproxima pelo deslocamento de ar. Olha que coisa incrível. A pele dele é muito sensível, ele tá totalmente aberto. Então, o senso de eu emergente, ele tem essa perspectiva, né? De uma sensação, de um corpo totalmente sensibilizado, totalmente aberto. É um momento deiscente que a gente chama. É um momento de abertura plena, onde a receptividade está dada. E isso está em nós. Né? A gente não perdeu isso. Esse estado emergente, ele permanece em nós. Quando a gente ama, quando a gente se entrega, né, a uma paixão, por exemplo, a gente certamente sabe do que eu estou falando. Né? Porque é uma experiência onde a gente está extremamente sensível e conectado intimamente com o corpo do outro. Né? Esse lugar do senso de eu emergente, esse lugar é que a arte ou determinados trabalhos, né? Eu acho que, por exemplo, um trabalho da psicanálise
que leve em conta, né, essas experiências primárias, vai estar acessando. Né? Então, a gente tem 2 psicanalistas que fizeram referências muito importantes ao corpo durante o século XX. Né? No começo do século XX, a gente tem, por exemplo, William Reich, que foi um psicanalista que teve problemas sérios, né, com a Sociedade de Viena, acabou sendo expulso da sociedade. Ele fez um trabalho, porque ele foi um freudiano radical. Ele foi um freudiano radical porque ele dizia que a saúde estava na genitalidade, ou seja, na capacidade do corpo de se entregar amorosamente à vida, né? Ao amor, ao trabalho e ao conhecimento. Seriam as 3 vias que poderiam contemplar essa saúde, né? Esse estado de saúde que eu estou chamando aqui, que não significa um silêncio, mas significa a capacidade de você estar criando na vida, de você estar encontrando os acasos e podendo constituir com esses acasos novos lugares para a sua existência. Né? Quando você fecha o seu corpo a esses encontros, você adoece, você rompe a sua mobilidade, você interrompe o processo vital. Então, o Reich, ele vai sacar, ele vai ser um dos primeiros a perceber que o corpo era o lugar aonde se depositava a forma de adoecimento dos indivíduos, a ponto dos indivíduos desejarem o lugar de servidão. Porque o grande problema que a gente tem é esse, né? É desejar que alguém domine a nossa vida e diga o que é que a gente tem que fazer. É disso que a gente tem que sair, é disso que eu estou falando aqui. Né? Colocar o corpo em cena, um corpo vivo, um corpo vibrátil, um corpo sensível, é resistir a ser dominado. Né? Claro que a gente não pode fazer isso completamente, porque é nessa sociedade que a gente está, é óbvio. Né? Eu não posso dizer fora a representação, senão eu não falo mais. Não é isso? Para eu poder me comunicar, eu tenho que usar a razão, consciência, memória. Né? Então, engravidar a minha razão do meu corpo. Né? O meu pensamento ficar pleno de corpo. O Reich, ele mostra como que a musculatura, né, vai se contrair a partir das repressões, dos impedimentos que a sociedade vai instalando nos sujeitos para ela poder se estabelecer. Então, o que ele propõe no começo do século XX na Alemanha? E isso foi uma coisa terrível. Ele propõe, o projeto dele chamava Sexpol, a política da sexualidade. Ele trabalha com 40 mil jovens, em que ele vai instruir, né, sobre a sexualidade e sobre a possibilidade de viver a sexualidade na sua plenitude. Então, eram vários trabalhadores de saúde mental, em vários lugares da Alemanha, instruindo os jovens, né, sobre essa condição. Não sei se vocês assistiram a Fita Branca, se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Esse filme é de um diretor que também é psicanalista, em que ele vai colocar, né, como que esse corpo violentado por uma educação repressiva, né, ele constitui uma juventude que sustenta o nazismo. Né? E, justamente, quer dizer, o Reich está denunciando essa condição. Ele foi expulso porque a sociedade precisava se sustentar, né, no pré-guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele estava ameaçando essa sustentação na medida em que ele começou a denunciar a política, né, a situação política que a psicanálise tinha necessariamente que estar entrando, né, nesse aspecto. E aí houve uma polêmica enorme lá dentro e ele foi expulso e seguiu o caminho dele pesquisando sobre essa questão do corpo. Um outro autor da psicanálise, já mais tardiamente, mas que vai trabalhar de uma outra maneira, colocando em cena o corpo, né, de uma forma muito importante, foi o Winnicott. Né? O Winnicott foi ele é ainda, eu acho, né? Ele já morreu, mas para mim ele ainda é, porque ele é tão potente no pensamento dele, ele foi eminentemente clínico. Né? E a preocupação dele era, ele chamava o continuar a existir, né? A continuidade na existência, essa possibilidade de você continuar a ser. Né? Esse continuar a existir
só pode acontecer se, na verdade, você está vivendo essa troca intensa com a vida, né? Se esse campo de intensidade, onde você pode se manifestar na sua força existencial, pode existir. Ele chama de falso self, as pessoas acham que falso self é uma maneira falsa de existir, não é isso, né? O falso self é uma construção de sobrevivência que faz o bebê quando encontra um ambiente hostil, que ele começa a querer agradar o outro para poder ser aceito, né? Que isso está muito próximo do que o Foucault vai nos dizer, que a gente fez um processo onde a gente separou o dizer do sentir, o que a gente diz não é o que a gente sente, né? Então, o bebê encontra um ambiente hostil em que ele não pode mais dizer dele, né? Da forma como ele se manifesta, né? Ele tem que começar a regular, ele tem que começar a prestar atenção como é que essa mãe, o humor dessa mãe ou desse cuidador, a disponibilidade do ambiente para ele, a agressividade do ambiente para ele, e aí ele vai construindo defesas que vão fechando, né, o corpo para a expressão espontânea desse corpo. Então, o Winnicott vai trabalhar muito em função dessa perspectiva da existência em continuidade com o mundo, né, da existência enquanto contaminação, enquanto reverberação. Nesse sentido, ele tem uma clínica em que ele está preocupado com os estágios primários de desenvolvimento e ele retoma, é curioso o que foi feito com a psicanálise clássica, né, porque a psicanálise se transformou no divã. E se você pega dos 5... O Freud escreveu 5 textos técnicos, em 25 livros. E esses 5 textos técnicos, ele nunca disse que o analista tinha que funcionar dessa ou daquela maneira. A única coisa que ele ressalva, ele diz que ele usa o divã porque ele não gostava de olhar no rosto do paciente. Então, ele preferiu o divã. Mas que cada um fizesse o que quisesse da clínica, né? Aí ele dizia que a teoria era muito importante como referência, mas que o mais importante de tudo era uma análise pessoal. Por quê? Porque era a disponibilidade subjetiva do analista que poderia ajudar o analisando a fazer o percurso para a vida, né? E essa disponibilidade que o Winnicott vai trazer nos textos teóricos dele, né, é uma disponibilidade que ele apresenta a cada texto dele, de ir para o encontro com o outro, né, um movimento de ir para o encontro desse paciente, buscando justamente essa sintonia afetiva, né? Então, ele vai valorizar a transferência, né, a transferência como um campo fundamental de troca entre o analista e o paciente, né, essa disposição do analista que a gente também, a psicanálise clássica, na medida em que ela foi sendo reduzida a esse olhar, a esse olhar do discurso, né, ela foi se afastando desse campo sensível do analista. Muitas discussões sobre contra-transferência, por exemplo, que se nomeava, né, ou se nomeia ainda, como esse campo de afetação. Eu não sei quanto tempo tem ainda para falar, mas eu queria falar do trabalho da Angel Viana. Tem bastante? Então, ótimo. Então, eu vou voltar algumas vezes ainda a essas questões, mas eu queria falar um pouco do trabalho da Angel Viana, que é um trabalho que, nesse sentido da arte, né, ele vai contemplar uma experiência. Eu comecei a dar aula na faculdade lá 7 anos atrás, vai fazer 8 anos, e tem sido uma experiência extremamente rica para mim, porque eu estou descobrindo, né, que esse projeto, o trabalho da Angel, é um trabalho de modificação intenso, né, de perspectiva do mundo. Quer dizer, esse olhar que eu estava trazendo para vocês, dissociado entre corpo, né, e mente, ele está sendo restaurado com esse trabalho onde você começa a acessar um corpo vivo. Ela oferece uma série de técnicas. Eu vou voltar um pouquinho antes, que a partir do começo do século XX, né, em função de todo um pensamento modernista, né, que veio contrapor a modernidade, né? Eu acho que a modernidade foi uma proposição que tinha em vista a razão como a salvação dos problemas do homem, né? Quer dizer, a razão ia dar conta, a verdade, a universalidade, né? Você encontrar ali
a solução para todas as coisas. E houve muito progresso com a ciência, mas ela esbarrou nessa perspectiva. Chegou um momento que não podia mais, né? Então, a partir do final do século XIX, começo do século XX, começam a aparecer, emergir esses movimentos. O Freud foi um transgressor nesse sentido, né? Quando ele diz que realmente o que nos governa não é a consciência, é o inconsciente, né? E que é um corpo afetável que está sendo tocado pelas impossibilidades existenciais, né? E que produz patologia. Aí você vai ter, nesse começo do século XX, vários pesquisadores do movimento. O modernismo ele vai trabalhar muito com essa ideia de movimento, né? Você vai ver em todo o campo da arte, né? Uma resistência ao fechamento do código, né? Essa coisa da lógica formal, racionalizada. Então, o movimento modernista vinha justamente fazer um confronto com esse extremo da razão. E, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter alguns estudiosos do corpo que começam a trabalhar no começo do século XX, como o Laban, né? E, dentro da dança, várias manifestações. A Mary Wigman, que era uma alemã que começa a trabalhar com a experiência de trocar, assim, porque Isadora Duncan foi realmente alguém que já começa a desconstruir a ideia do balé clássico, né, que está em cima dessa proposição da verticalidade. O balé clássico ele trabalha com a representação, né, ele trabalha em cima de aonde vai chegar. Ele tem uma origem e um fim, né? Então está dentro dessa ideia de verdade, de universalidade, de modelo. Você tem que, dentro da perspectiva da ciência, você tem que ter um caminho. Onde é que começa, onde é que termina. Aquela experiência ela vai sempre ser reproduzida, independente do lugar onde você se encontra. Claro que a física quântica vai mostrar para a gente, por exemplo, que no microcosmo isso não vale de nada, né? Isso vale para o macro. Então, essa perspectiva científica, que foi, assim, as ciências humanas agarraram com todas as forças durante o século XIX, começou a se esvair no século XX. E o Laban vai começar a trabalhar. O Laban é esse estudioso dos movimentos corporais, que foi um dos influenciadores da dança contemporânea, da dança moderna e da dança contemporânea. O Laban vai começar a estudar os movimentos na indústria, né, os movimentos repetitivos. E vai começar a ver como é que o espaço vai sendo reduzido, como é que a experiência de movimento ela é ressignificada, né? Você perde a dimensão das costas, você perde a dimensão, né, dos cruzamentos, das linhas de cruzamento do teu corpo, né? Você começa a ter um corpo reduzido a uma prática, né? A musculatura vai sendo formatada naquilo que é designado para você realizar. Então, toda a dança moderna, o caminho da dança moderna e a dança contemporânea, ela vai fazer uma trajetória para desconstruir exatamente essa noção que eu estou falando aqui, de origem e fim. Quer dizer, não é mais buscar um sentido, você não tem mais um projeto de fazer a pessoa se emocionar com o Lago dos Cisnes, né? A emoção vem de um momento de encontro ali, de um movimento, de um gesto dançado, né? Essa é a ideia que a dança contemporânea traz, né? Ela vai levar para a cena, né, o movimento, o gesto, enquanto potência de deslocamento, né? E o que é fundamental, né, produzir uma estética, né, que é o que a gente perde quando a gente fica codificado. Na medida em que a gente reproduz modelos, né, que a gente quer ter um corpo assim, o assado, não sei, pensar de uma forma tal. Eu acho que é mais do que isso, né? Porque não é. Esse problema do desejo, por exemplo, foi um problema que o Reich vai tocar nisso fortemente no começo do século XX. A questão hoje ela está muito mais num corpo esvaziado de força, né? É um corpo, como Agamben, que é um filósofo também importante da contemporaneidade, ele vai trazer para nós a ideia muito interessante de que o paradigma do homem contemporâneo é um paradigma do muçulmano de Auschwitz. No campo de concentração de Auschwitz, da Segunda Guerra Mundial,
você tem o que ele chama de figuras, que eram pessoas que chegavam a um nível de esvaziamento de força tal que já não importava mais nada, né? Podia ser chutado, cuspido, não tinha força. Esse esgotamento de forças, esse esvaziamento, é o que a gente chama de quase cadáver. É o que a gente teria hoje, né? É uma impotência generalizada, né? A gente vê, se a gente é cidadão, não precisa ir muito longe, né? A gente pensa, enquanto cidadão brasileiro instalado aqui nesse país, quantas coisas a gente poderia fazer que não faz, né? Porque a gente não tem força para seguir adiante. Então, a gente está muito contaminado hoje dessa questão, que é um esvaziamento das sensações do nosso corpo para a gente poder continuar existindo na violência que a gente existe na sociedade contemporânea. Então, como é que a gente faz, né? E aí eu volto lá a Angel, quer dizer, o trabalho de Angel é um trabalho como o Winnicott, né? Ele tinha essa perspectiva de reconquistar para a existência um corpo sustentável. O que é um corpo sustentável? É uma capacidade de você existir com a dor da existência e a alegria da existência, né? Porque a vida é assim, né? A vida tem momentos alegres, ou momentos tristes, né? Não ter medo do medo, né? Por exemplo, né? É poder contemplar um corpo que sustente as suas sensações, as suas experiências sensíveis. E esse corpo que foi esvaziado das forças, ele não se percebe enquanto um corpo vivo, né? A gente dificilmente imagina que o nosso osso é um osso vivo. A gente sempre, quando pensa em osso, pensa em esqueleto, o esqueleto lá que a gente viu na aula de anatomia, ou então no museu, né? É um osso que não tem vida, que não passa sangue, que não passa nada no osso. A gente vai descobrir que esse osso se move, que ele tem torções, né? Que existe um tecido chamado fáscia, que ele liga o corpo inteiro na superfície. A nossa pele, ela é para fora e para dentro. E a fáscia, ela liga toda a musculatura. Então, às vezes, a gente tem uma dor no pescoço e o problema está no pé, né? Quer dizer, a visão tradicional, né, cientificista vai localizar no órgão o problema, né? Essa perspectiva, quando você acorda um corpo, você entende que esse corpo é uma complexidade, né? Esse corpo é um sistema que funciona, né, operando uma lógica de forças que é justamente um campo intensivo, né? O que o Reich vai chamar de energia, o que o Freud chama de libido, né? O que hoje a gente chama de corpo vibrátil, né? Nessa medida de um campo relacional, né? Isso que a física quântica vai trazer para a gente, que não existe mais divisão, não tem separação entre o meu corpo e o seu, por exemplo, né? Aqui existe uma extensão, né? A gente tem uma percepção separada, né? Então é desse campo, de um campo que ele se estende para o mundo, né? Por isso que a gente hoje não tem mais a noção do inconsciente como uma interioridade, o inconsciente ele é um atravessamento, é desse corpo que a gente está aqui tratando, né? Desse corpo, acordar esse corpo. Então, não adianta nada a gente ficar mandando o cidadão fazer sexo, né, quando a gente não tem um corpo sensível, porque a gente vai estar fazendo um exercício que a gente podia fazer na academia de musculação, né? A gente tem que amar, é diferente, né? A gente tem que fazer um corpo vibrar, né? A gente tem que se contaminar, a gente tem que estranhar. E essas possibilidades a gente vai recuperando a partir da experiência de contato com a intimidade do nosso corpo, né? Quando a gente tem hoje toda uma formulação do como é que é um corpo saudável. O que é o belo, como é que é um corpo saudável, quais são as vitaminas que a gente tem que tomar, né? O exercício que a gente tem que fazer, a comida que a gente tem que comer. Então, a gente se fecha num certo modelo de funcionamento que, será que aquilo é para nós? Será que aquilo está construindo para nós um sentido para a nossa existência? Será que eu estou me expandindo enquanto ser? Será que a gente tem noção de que a vida é única, né? Que a gente não tem outro no mundo? Quer dizer, essa recuperação dessa condição da existência, desse desejo de estar pulsando com a vida, né, que está em cena quando a gente está falando desse corpo vibrátil.
o trabalho da Angel é um trabalho que vai atravessar esses campos. Ela vai utilizar teoria, né? Ela vai utilizar o pensamento, alguns filósofos. A gente trabalha com filosofia, né? Eu dou aula de filosofia estética, por exemplo, na graduação. Então, eu vou trabalhar com alguns autores que vão pensar sobre essa questão das afecções, o que é um corpo afetável, né? O que é um bloco de sensações, né? Que seria essa condição que a gente tem de poder ver algo que a gente nunca viu, né? Isso que a arte deixa a gente ver, né? Um corpo, ele é afetado quando ele é capaz de perceber alguma coisa que ele nunca viu antes, né? E isso é que dá sentido à vida, né? É isso que dá vontade de viver. É ir descobrindo a cada momento da vida, nos acasos que a gente vai tendo, novos caminhos, novas possibilidades. Então, ela vai trabalhar com esses autores, por exemplo, Laban, que é um autor fundamental para pensar o movimento e as condições da riqueza desses movimentos, e que foi o sustentáculo de muitos coreógrafos da dança contemporânea, né? A gente tem, por exemplo, Cunningham, que foi um coreógrafo que morreu recentemente e que ele estava preocupado em trazer a experiência da sensação para o movimento dançado. Então, às vezes ele não colocava música, né? O bailarino dançava sem música, os movimentos eram movimentos vividos de tremores, né? Isso foi nos anos 50 e 60. Em 70 ele morreu recentemente. Uma outra coreógrafa importantíssima que morreu agora foi Pina Bausch, que foi uma coreógrafa importantíssima, em que ela traz também esse corpo afetado para a cena, né? Não tem mais um sentido. Essa questão ela é muito importante, né? Porque quando a gente se fecha num lugar a chegar, a gente não pode estar sendo afetado pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? E o código, na verdade, a codificação, a representação, ela monta essa estrutura, né? Você tem um futuro, né? Você está dirigido a um lugar para chegar, você tem um passado e um futuro. Dizem que os esquimós pensam ao contrário, né? Que o futuro é o passado é o futuro. Mas a gente viver que o presente ele está se fazendo a todo momento, quer dizer, só existe passado e futuro porque a gente está aqui no presente, né? É uma construção. A matéria está em movimento. A eternidade não é um vazio, né? A eternidade é essa matéria que está num processo de movimento infindável, né? Essa é a ideia do devir, né? Quando a gente estanca esse movimento, a gente deixa de criar, a gente reproduz, a gente repete. A questão da educação hoje também passa por aí, né? A questão da educação, do como que o aprendizado está fechado nessa ideia do código. Então, quando você retira, né, a possibilidade de movimento de um corpo, você retira a possibilidade de criação. Você retira a saúde, necessariamente, né? Então, um corpo que se movimenta, um corpo que está em contato com as sensações mais íntimas, ele invade a consciência. Esse corpo que invade a consciência vai produzir movimento no pensamento, né? O pensamento, ele é um pensamento criativo se ele está em movimento. Se ele não está em movimento, ele vai reproduzir, não vai criar nada de novo. Então, o trabalho de Angel vai resgatar isso. As pessoas se sentem resistentes a essa modelização, né? É muito interessante como que eu tenho visto na faculdade o processo de modificação de alguns alunos a partir dessas práticas. Eles vão construindo novas possibilidades existenciais. Por exemplo, tem uma aluna minha que produz cinema com pouquíssimo dinheiro, né? Ela aprendeu a ajustar as condições de fazer um trabalho e existir, né? E mostrar a sua potência sem estar fazendo determinadas
alianças que pudessem ferir a ela, né, a existência dela. Numa prática clínica, o que a gente tem, que eu acho que a afinidade de Angell com Winnicott e Reich, que são autores que... Reich e Winnicott são autores que, na teorização deles, abrem muito espaço para pensar esse trabalho com o corpo, né? Justamente falam dessa condição de um corpo que está amarrado, constrangido. Tem uma ideia também que o Reich traz que é muito importante, que é a ideia de caráter. Essa ideia é uma ideia muito cara, né? Porque caráter é uma sintomatologia que ela não aparece, o sujeito não sofre, né? A adaptação é tão intensa que ele funciona, né, de acordo com aquilo que está organizado, com aquilo que é demandado. Não tem sofrimento. Ele vai chamar de segunda natureza. Esse corpo ajustado a uma contração tão violenta que ele deixa de ter contato com aquilo que o Winnicott vai chamar de verdadeiro self, que seria esse movimento espontâneo de vida. A vitalidade. Eu fiz agora eu fiz uma gentileza para uma amiga minha que é coreógrafa. Ela pediu para eu escrever um texto sobre o trabalho dela, que ela apresentou lá no Rio. E que ela usou alguns elementos da Lydia Clark, que foi uma artista plástica muito importante da segunda metade do século XX, em que ela procurava trabalhar exatamente com essa ideia do campo vibracional do corpo, né? Que é menos a questão da relação, quer dizer, o que a gente está, como que a gente está trocando, né? Mas a intensidade desse campo, o que eu estou me constituindo no encontro com o outro, né? Essa constituição, ela atravessa o corpo, né, produzindo novas possibilidades. Eu tinha vontade de ler uma coisa para vocês aqui, mas eu acho que vai... Porque a Angell, ela vai trabalhar com a ideia de buscar no corpo, né, os movimentos mais sutis, para que a gente possa resgatar uma experiência sensível, né? Tem um trabalho que foi feito no Japão, que é o Butô, que traz toda essa construção a partir da destruição que foi realizada na Segunda Guerra Mundial. O Butô era uma dança tipicamente do Japão, né, uma dança característica do Japão. Hoje ela está já difundida no mundo inteiro, e que ela foi resgatada a partir dessa ideia de um corpo derretendo pela violência da bomba, né? Então ele vai colocar em cena toda uma condição de existência, né, em que o objeto é retomado. Houve muitas proibições, inclusive, das aparições, das demonstrações dos trabalhos, porque eles traziam, degolavam galinha, faziam cenas trágicas, porque eles queriam trazer de volta essa condição, né, que foi excluída. Artaud também vai trabalhar com isso, que foi excluída do pensamento, né, trazendo um corpo limpo, esvaziado daquilo que é considerado objeto. E é isso que nos constitui, né? Então, essa experiência da sensibilidade do corpo, ela está resgatando um corpo nessa dimensão intensiva, né? Que seria a possibilidade de aceitar. O filme do Saramago, do livro do Saramago, também é muito interessante nessa perspectiva, né? Que ele vai trazer o momento que todo mundo fica cego, resgata essa experiência da sensação do corpo, e o objeto está na cena, né? Quer dizer, a experiência sensível, ela vai colocar no mundo um corpo que não é o mundo, não é o corpo que a gente significou nesse mundo, né? Limpo, né? Bonitinho, saudávelzinho, né? Então, mais que a gente sabe hoje que esse esvaziamento desse corpo trouxe consequências sérias, né?
consequências sérias para essa existência, para nós, né? E então, o que eu para dar assim um fecho nessa história, né? O que eu estou querendo trazer, mais do que falar desses autores, né? É contaminar vocês da ideia de que é sobre esse campo, né? De um corpo que ultrapassa a ideia de um corpo biológico, né? Que ultrapassa a ideia de um corpo organizado a partir aquilo que a gente ajustou em cima de uma lógica do que é um corpo belo, saudável, né? Que é um corpo que contempla as experiências sensíveis da existência. Todas as experiências sensíveis. Aquilo que a gente digere, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente odeia, todas as sensações do nosso corpo, né? O que a gente tem medo, o que nos possibilita nos aproximar, nos afastar. Retirar esse corpo de um certo lugar fechado, né? Seria estar mais vivo e estar fazendo a vida valer a pena. Né? Porque eu acho que a vida ela vale a pena quando a gente começa a entender que não é repetir o modelo, né? Não é se ajustar num olhar, né? Mas é constituir a nossa existência a partir daquilo que nos realiza, que nos provoca, né? E que nos intensifica. Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês hoje. Então, eu passei aí meio correndo pelos autores, e eu queria dar mais tempo para a conversa, porque eu gosto mais de conversar do que falar sozinha, né? E, então, eu vou ficar por aqui. Obrigada. É interessante como a Hélia, né, consegue qualificar os nossos sentimentos, não sei, traduzir os nossos sentimentos, né? A gente percebe, todos nós sabemos o que ela está dizendo, e é difícil, né, realmente traduzi-lo em palavras, essas sensações. Eu acho magnífico isso, né, que você conseguiu fazer com a gente. Então, eu acho que depois dessas provocações, estamos abertos para umas perguntas, para um debate. Então, levantem a mão. Está com vocês a Cláudia e a Jéssica. Vos atenderão na ordem. Por favor, façam a pergunta aí. Vamos começar. A primeira pergunta é do nosso curador. Então, vamos passar a palavra para ele. Já tenho. Tem que esperar aparecer? Não. Bom. Então, eu queria, mais do que fazer uma pergunta, fazer um comentário, né? E a Hélia fica à vontade para comentar o meu comentário, né? Que durante muito tempo, e esse muito tempo, inclusive, pega assim um século passado ainda muito próximo e recente, a gente se acostumou com uma disciplinarização do corpo, né? Talvez uma militarização do corpo, sempre assim, o corpo como devendo ser como que adestrado para ele servir a um projeto da mente. É um projeto racional, a um suposto mundo melhor. Né? E justamente na contemporaneidade, o que acaba, em muitas pessoas, gerando um sentimento até nostálgico, né? O que há é uma quebra desse adestramento. Só que, no entanto, apesar dessa quebra, o que substitui essa repetição, essa codificação dos corpos, né, para usar o termo que você usou, é justamente um imperativo da felicidade, um ideal de corpo, um ideal de beleza, um ideal de saúde. Então, quer dizer, apesar de uma aparente mudança, o que ainda persiste, subsiste, que você trouxe aqui para a gente, é uma submissão a um corpo, ou uma ideia de corpo, que está externa à nossa própria experiência do corpo, né? Quer dizer, então, não só a psicanálise, não toda, mas alguns autores, como você citou, né, o Reich, o Winnicott, buscam restituir, desconstruir essa fixidez corporal e restituir o corpo que a gente tem e que a gente experimenta, né,
como também a dança, né? E, em particular, o trabalho que a Angel vem fazendo maravilhoso lá no Rio de Janeiro, no sentido de possibilitar um corpo sensível que, no fim das contas, é o corpo real. Né? É o corpo que a gente tem e que nos é singular, tal como não tem como ele não ser. Né? Então, eu queria só sublinhar esse contraste entre uma submissão, ainda que nos moldes de uma contemporaneidade, que, nesse sentido, dá prosseguimento a um outro tipo de submissão do corpo que havia na modernidade, se a gente quiser diferenciar modernidade e contemporaneidade. Né? E acho que é nesse sentido que você abriu a palestra, né? Trazendo a ideia da biopolítica e do biopoder de Foucault. Né? Quer dizer, porque, ainda que dentro de uma nova liberdade, os corpos ainda estão adestrados. Né? E acho que o vídeo do módulo, né, que a gente tem aberto o módulo com ele, mostra bem essa subjetividade de pessoas que, ao invés de buscar uma potência do seu próprio corpo, se sentem esvaziadas da sua própria potência para alcançar alguma coisa que está distante e que é apresentada como melhor do que o que existe. Justamente, quer dizer, esse sentimento que eu estava querendo me referir aqui do vazio, né, do esgotamento, né, desse muçulmano que o Agamben fala como paradigma da contemporaneidade, quer dizer, assim, por isso que eu marquei, né, que eu acho que mais do que a questão de não desejar, né, que é a repressão da sexualidade traz, né, você não pode desejar, hoje você tem um desejo de aniquilamento da sua existência singular, né, porque você quer ser... Né, o seu desejo, se tem algum desejo, na verdade, né, é ser apropriado. Né? Então, eu acho que, sim, pensar a subjetivação também é interessante, né, porque tem a ideia da sujeição e tem a ideia da resistência. Né? Os dois se dando no mesmo momento quando você se subjetiva. Né? Você entra na história, mas, ao mesmo tempo, você tem um campo de resistência. E o Sintoma, ele fala disso. É desse campo de resistência que nasce a possibilidade de você resgatar a força da sua existência singular, né? De você poder se afirmar cada vez se libertando mais desse olhar constrangedor, né? A ideia de humilhação, a ideia de inferioridade, né? Que vem porque você não está naquele modelo, né, constituído. Então você começa, por isso que é a ideia do fascismo, né, contemporâneo. Né? Você quer se autodestruir porque você não corresponde ao modelo que é julgado o de sucesso, o de valor. Né? O de valor. Então, esse processo autodestrutivo, ele traz a sensação de impotência, né? E assim, é muito interessante, por exemplo, na minha clínica, quando os pacientes começam... Agora acabou de acontecer uma história muito interessante, uma paciente minha que ficou um período comigo, e ela não conseguia desejar, né? Ela casada e ficava no cantinho, assim, a família tomava o espaço todo para ela trabalhar na tese, ela ficava lá escrevendo no computador, quase debaixo da mesa, e hoje ela foi selecionada para um projeto que ela queria muito ir, e a família está acompanhando, né? Então, quer dizer, ela conseguiu, aí ela veio com uma questão, será que eu estou sendo egoísta? Né? Um momento em que ela está pensando em toda a família também, as oportunidades que a família vai ter indo para esse lugar com ela, do marido, da filha, né? De viver num espaço mais com qualidade de vida. Então, assim, essa possibilidade da afirmação da sua existência. Né? Por isso que eu recorri à ideia de falso self, né? Como que a gente, esse corpo que ele é assujeitado, né? Esse desejo de servidão, né, de que o Reich vai falar, as massas desejam a servidão, né, que isso sustenta o fascismo, né, quer dizer, de você se desapropriar da sua condição de existência, né, para não correr risco. Né, eu acho que essa ideia, né, de, mesmo que tenha havido uma suposta liberação daquilo que estava reprimido, na verdade, a colonização ela é muito mais interior no corpo, né? No sentido desse esvaziamento do seu desejo de existir, né? Da sua expansão
enquanto singularidade, né? Boa noite. Boa noite. Você fez várias referências ao capitalismo, relacionando com o esvaziamento, a repressão, enrijecimento dos corpos. Isso. Você saberia dizer se as experiências socialistas que vivemos até hoje trouxeram outras perspectivas para o corpo das pessoas comuns, do povo? Olha só, na verdade, eu não acho que nenhum sistema, né, até hoje, ele foi efetivamente democrático. Não acho. Né? Eu acho que essa visão socialista acaba criando situações extremamente verticais. Se a gente for estudar, né, a composição do Estado socialista, eu acho que, por exemplo, a Grécia, né, talvez tenha sido o modelo que se tem, em termos do que eu conheço, né, da minha limitação de conhecimento, e do que eu leio dos autores, né, assim, a Grécia ainda teve um espaço maior, de maior liberdade democrática. Então, eu não posso dizer uma coisa dessa, porque eu acho que o problema não está em ser socialista, em ser democrata, em ser totalitarista, entende? Eu acho que, quando eu falo do capitalismo, eu falo daquilo que começa a desconstruir uma ideia de que o corpo, né, estava associado a uma experiência de fé. Né? A razão vai tomar de assalto a experiência da existência. Né? Os coletivos vão começar a se desfazer, desde as pequenas indústrias. Então, quando eu me refiro ao processo, ao capitalismo, eu estou me referindo a esse modelo de troca. Né? Porque o capitalismo dá certo em qualquer sistema. Né? Essa é a questão. Então, o problema é pensar como, eu acho que Foucault, Reich também, né, e outros autores, Deleuze, etc., vão trabalhar muito nessa direção, de mostrar como que a partir das forças de afetação sendo sufocadas, né, quer dizer, quanto mais você vai criando um corpo que deseja uma servidão, menos possibilidade ele tem de poder buscar caminhos que façam com que ele se expanda na direção dele próprio, né, da sua própria organização. O Viveiro de Castro, ele é um antropólogo que ele tem alguns textos e livros sobre algumas tribos na Amazônia, né, em que eles vão funcionar de uma forma mais, vamos dizer, desconstruída. Né? Eu quero dizer que não estão nessa posição verticalizada, que estão numa posição mais horizontalizada. Né? Não que não existam relações de poder, né? Mas, vamos dizer, não existe situações onde esse poder ele está sendo centralizador. Né? Existem referenciais. Dizia-se que não havia nem sociedade anarquista. Acabaram de descobrir no Amazonas uma tribo anárquica, acho que há 2 anos atrás. Então, a gente tem que trilhar com muito cuidado esse caminho, né? Porque a gente também... Eu não sou partidária da universalização nem da verdade. O que eu estou trazendo é que essa ideia de que o Estado, né, que as forças do Estado, as forças de organização do Estado, elas interferem no modo da existência e no corpo, isso sem dúvida, né? Quer dizer... Estou procurando. Boa noite. Boa noite. Eu sou bailarina e fico feliz de ver que você trouxe Angel Viana ao lado de Deleuze, Foucault, enfim, nesse território da sua explanação.
Mas eu gostaria que você falasse um pouco que a Angel Viana, ela é uma artista da dança, portanto trabalha com arte e o corpo da experiência, o corpo sensível. E ela promove a saúde a partir dessa arte, né, de provocar e estimular a autonomia do sujeito. Eu gostaria que você falasse da relação hierarquizada que existe, que eu acho que existe, entre a arte e a saúde ao falar do corpo. A relação hierarquizada, como você vê o que você está querendo colocar? A relação hierarquizada no sentido assim, como que uma artista da dança promove a saúde, estimulando o corpo sensível, o corpo da experiência, porque a Angel, ela escreve as suas ideias na pele das pessoas, né? E como que os outros autores que você trouxe aqui, e mesmo a saúde que pode trazer o corpo analisado e não o corpo experienciado, né? Por isso que eu digo que é uma relação hierarquizada. Como que você vê essa distância que pode existir entre o corpo da experiência e sensível e o corpo analisado a ser cuidado? Então, na verdade, é justamente, quer dizer, a minha intenção hoje é levantar uma provocação com essas poucas coisas que eu trouxe, para pensar justamente uma reflexão crítica que não esteja distanciada da experiência, né? Quer dizer, quando eu falo que, por exemplo, tem autores como Deleuze, que você pega o texto dele e você, para entrar no texto, diz, não estou entendendo nada, né? A primeira impressão que você, o que esse cara está dizendo? Porque, na verdade, ele está... Algumas pessoas dizem que o propósito dele é fazer uma reversão do platonismo, seria buscar um campo de afetação com a escrita. Lógico que ele está criando conceito, né? Ele está criando um conceito diferente da arte que cria um campo de afetação. Mas vamos dizer, o conceito que é criado a partir do campo de afetação, ele vem pela experiência de uma percepção ampliada, né? Quer dizer, eu acredito que toda invenção, quando o Newton formulou a lei da gravidade, ele se espantou com a queda da maçã. Só é possível você retirar alguma coisa de um lugar comum, de um mesmo, de um senso comum, quando aquilo toma quando aquilo fica louco, quando aquilo fica estranho, quando aquilo fica esquisito, monstruoso. Só ali é que pode construir algo novo. Então, eu acho que as teorias que pensam a experiência de um corpo, que não pensam a partir da experiência, mas a partir de um olhar dissociado da experiência, estão pensando outra coisa, né? Eles estão falando de uma construção conceitual que se baseia num olhar crítico a partir de uma construção, sei lá, teórica que não tem a ver com o que é vivido, né? Quer dizer, eu, por exemplo, me sinto profundamente tomada. Anteontem, eu fui dar uma aula de estética numa turma, junto com a gente combinou, uma ex-aluna minha foi apresentar um trabalho coreográfico, que era uma performance. Eu levei a minha turma e junto foi uma outra professora da faculdade, a Letícia Teixeira, fazer uma experimentação do método de conscientização do movimento, né? Eu estava sentada observando, eu não consegui ficar sentada. Daqui a pouco me vi, eu estava lá no chão e tal, sentindo a bola, né? Porque pensar essa prática, né? Quer dizer, construir conceito, é preciso que você esteja lá. O Paul Veyne perguntou para o Foucault, um dia o Foucault estava descendo as escadas lá do Collège de France. Aí o Paul Veyne perguntou para ele, puxa, porque o Foucault tinha enfrentado as barricadas francesas lá, na luta lá de 68. Aí o Paul Veyne pergunta para o Foucault, puxa, mas você é corajoso, é uma coragem, você tem um corpo corajoso. Ele disse, mas claro, coragem é física, não existe outra coisa, coragem é um corpo corajoso. Então, pensar essas questões, elas têm que necessariamente passar pela experiência. Não é possível pensar dissociado, né? Um pensamento dissociado é outra coisa, né? Quer dizer, por isso que o Laban foi lá observar os caras na indústria, né? Então,
Eu acho que, não sei se eu respondi a tua questão, eu acho que a saúde, por exemplo, hoje se interessa muito pelo corpo, mas a gente tem que ver, por isso que eu coloquei no começo da fala, né? A gente tem que pensar de que saúde, o que a gente está conceituando como saúde, né? Porque se a saúde é você ficar boa disso ou daquilo, né? Não sentir medo nunca mais na vida, nunca mais sentir dor, nunca mais sentir angústia, vai tomar um Lexotan pelo resto da vida, é uma maneira de pensar saúde. Eu não penso dessa maneira, né? Eu penso saúde como a possibilidade de você sustentar uma existência que é contraditória, paradoxal, sofrida, né? E eu acho que a experiência do corpo, ela traz isso, né? Como você falou, né? Ela é sutil, é minuciosa, né? Então, você trabalhou com ela? Ah, com Klaus. Aliás, eu quero voltar ao tema da última pergunta. Sim. E focando mais no tema da atividade física, né? Que já não é mais uma questão ideológica, é cultural, né? Quer dizer, a ciência está batendo nisso de uma forma tão intensa de que a falta do movimento, o sedentarismo da vida moderna e contemporânea nos faz tão mal que é impressionante, quer dizer, não só o tema da alimentação, como o tema da atividade física se transformaram em movimentos culturais, não é? Isso. Quer dizer, eu fico muito impressionado porque isso está tomando, pela primeira vez, está tomando conta dos programas de televisão massivos no mundo inteiro, não é? E aí, como você e o André também colocaram essa questão de um novo adestramento, né, de um novo... Eu fico preocupado, porque também há um outro sentido nisso, né? Você pega, por exemplo, essas tribos, por exemplo, de corredores, por exemplo, né? Que crescem cada vez mais. Ou alguns de nós que estão fazendo isso. Há realmente um aumento de potência, né? E há um aumento da questão mais sensível também. Então, como é que você vê isso? Quer dizer, é só procurar, por exemplo, o quanto as academias estão crescendo, por exemplo, né? Ou o quanto esses fantásticos da vida estão sendo tomados por receitas de alimentação saudável ou coisa parecida. Quer dizer, há um mundo novo que está aparecendo aí, não é, que eu não sei se está... Como os médicos estão batendo muito nessa tecla, isso passa a ter um outro sentido. Né? Ou não? Como é que você vê isso? Então, a questão que eu acho importante que você está trazendo, muito importante, porque essa ideia de colonização é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Você tem uma prática existencial que ela está determinando como é que seu corpo tem que funcionar. Isso não quer dizer que a gente vai jogar fora as coisas e que o arroz integral vai fazer mal à saúde. Não é isso. Claro que legumes faz bem, claro que não comer carne vermelha diminui o risco cardíaco. Isso tudo né? Assim, é verdade isso. Agora, o problema é transformar isso no sentido da existência. Quer dizer, é você utilizar isso como todo mundo tem que estar agora funcionando dessa maneira. O que você produz com isso? Você produz uma dificuldade de acesso àquilo que te constitui. Né? As pessoas vão para a academia de ginástica não porque elas querem se movimentar. Né? Sim, vão existir pessoas que vão estar nesse processo, mas a grande maioria está voltada para um certo modo de estar no mundo que faz sucesso. Né, que interessa as forças que esteja ali. Por que que, de repente, uma pessoa que fuma, para ela, é mais vital do que parar de fumar, mesmo que ela tenha que morrer por conta disso? Né? O que está sendo colocado em questão é o esvaziamento dessa condição de você poder entrar em contato com aquilo que está te constituindo. Né? Aquilo que vai te constituir.
E o movimento, quer dizer, essa paralisação, a hiperexcitação, por exemplo, contemporânea, a gente vai dizer que isso é bom ou mal? Não sei se é bom ou mal, né? A entrada do computador, com tantas maravilhas que trouxe, né? Agora, por exemplo, meu filho está me vendo lá no Rio. Mas a gente tem que pensar na função totalizante, universalizante, no esvaziamento da ideia de coletivo, né? Você produz sujeitos que estão voltados para si próprios, né? Não existe um conjunto de pessoas, as pessoas não estão preocupadas com, não existe outro, né? Você vai o tempo todo, cada vez se voltando mais para si mesmo, cada vez retirando de cena o outro, cada vez retirando de cena a sua capacidade de sentir os acontecimentos que vão ocorrendo na sua vida e que vão dirigindo você para outros campos, porque você está determinado o que é bom para você comer, está determinado o que é bom para você fazer. Né? As pessoas saem para procurar parceiros, por exemplo, se violentam profundamente. Os jovens, né? As pessoas saem... Essa condição da experiência do encontro como produtor de vida fica esvaziado diante daquilo que você deve fazer para ser alguém que tenha, né, um lugar de visibilidade na sociedade. Né? Nesse sentido, eu não estou aqui dizendo, bom, ninguém vai mais à academia, não como mais vegetais, não é isso. Eu acho que, claro, por isso que eu disse, o fato da gente trazer para a cena o corpo como um lugar de conhecimento não significa que a razão não continue sendo um lugar de conhecimento. Né? É uma força que se encontra com a outra e produz a ampliação do processo cognitivo. Né? Oi. Quem é? Boa noite, Hélia. Eu sou o Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora ao vivo essa palestra. Numa pequena amostragem aqui de algumas cidades que estão acompanhando essa palestra ao vivo: Santa Maria, Passo Fundo, São Lourenço, Vinhedo, Itapetininga, Joinville, Socorro, Rio de Janeiro, Niterói, Campinas, São Paulo, entre outras, que estão te acompanhando ao vivo agora. Vieram algumas perguntas. A pergunta da Dea Paulino é a seguinte: se a arte é um dos modos de afetar o corpo, como fazer com que isso aconteça quando se tem tão pouco tempo e vontade de despertar a sensibilidade ou de entrar em contato com a arte? O tempo, ou a falta dele, é inimigo do corpo no mundo contemporâneo? O tempo, quando eu falo da hiperexcitação, eu estou falando disso, né? Quer dizer, o esgotamento do espaço, né, a partir de uma prática existencial onde você tem que estar devorando tudo, estar em todos os lugares, resolvendo todos os problemas, né, contemplando todas as urgências, né, uma demanda cada vez maior de realização para você poder existir. Isso vai diminuindo realmente a possibilidade de você se afetar com as coisas. Você tem que criar, eu volto a dizer o que o Foucault já falou, uma guerrilha contra si mesmo. Né? Essa necessidade de você se implicar num processo de vitalização significa estar combatendo arduamente contra essa apropriação que faz com que a gente não consiga parar mais. Então, a gente tem que criar vontade, a gente tem que se aproximar da arte, a gente tem que abrir o corpo para se sensibilizar. Né? Isso é um combate, sem dúvida alguma. Aqui do lado direito. Boa noite. Boa noite. Não é uma pergunta, eu queria mais que tivesse uma explicação a respeito da influência que tem a dança
os diversos tipos de dança, no comportamento das pessoas, do tipo, por exemplo, Devish, se eu não me engano, que o Gurdjieff praticava, que é aquela que fica girando e tal. Nas religiões, por exemplo, tipo de Umbanda, a biodança, o Tai Chi Chuan, essas coisas todas. Poderia explicar alguma coisa a respeito dessa influência? Claro. Assim, a dança é uma manifestação muito antiga, né? E acho que ela é uma das experiências mais do começo das experiências do homem. Então, você citou várias assim experiências de dança, né, que são diferenciadas, né, de movimento. Por exemplo, Tai Chi Chuan e o transe é diferente, porque o Tai Chi Chuan você não tem o transe, né, você tem um movimento do corpo lento, né, onde você busca descobrir essa condição de deslocamento, né, porque se você começa a prestar atenção no movimento do seu dedo, do seu braço, você começa a se afetar de uma outra maneira do seu corpo, né? Esse trabalho, muito interessante, por exemplo, tem um trabalho com cadeias musculares, ou de postura, né? Que você começa a perceber como é que você está sentado, onde é que os isquios estão apoiados, né? Problema de coluna, que a maioria das pessoas tem hoje em dia, se você começar a prestar atenção, como é que você senta, como é que você se posiciona, você para de ter problema de coluna, né? Porque o corpo ele tem uma organização, né? Ele tem uma forma de se organizar própria dele. Então, são estados diferentes de experiência, cada manifestação de dança ou de movimento que você está trazendo. Cada um vai trazer, vamos dizer, um tipo de coisa. O transe ele vai estar ligado a experiências mais de um corpo vibrátil, né? Desse campo de acesso a uma leitura do que o Bergson chama de crítica, de visão crítica, dessa visão intuitiva, né? O transe é uma experiência de contato com campos, né, da sua interioridade do corpo e com a exterioridade que não passam pelo lugar da significação, né? É como se você saísse de um certo estado de consciência, um estado de consciência alterado, né? Então, é um campo vibracional que está atravessando o conjunto. Então, você tem vários tipos de... A biodança vai se propor a um tipo de funcionalidade, vamos dizer assim, né? Você tem vários tipos de caminhos, mas o que é fundamental é que o movimento ele tem uma função de resgatar no corpo a experiência da sensação e, por isso, transformar o pensamento, e por isso emprenhar o pensamento, né? O pensamento se enriquece, porque ele está aprendendo, né, esse corpo numa dimensão que ultrapassa os limites do corpo, né? Esse corpo ele não é mais um corpo que tem esse limite que a gente tem da pele, né? É um corpo que está atravessado, no transe principalmente, né? No estado de transe. Tá? Mais uma pergunta da internet, agora é do Carlos Lopes. Ele te pergunta assim, se você acha que o culto ao corpo na atualidade seria um tipo de neo-hedonismo, que dá mais prioridade ao físico do que para o intelecto. Eu acho que dá mais prioridade ao físico do que ao intelecto, com certeza, mas eu acho que está na mesma direção da prioridade que dava ao intelecto quando a questão estava colocada na razão. Então, isso que o André está falando aí, né, eu acho que responde à pergunta do Carlos Lopes, se não me engano, que é essa mudança, né, de foco. Se antes o foco está na razão, agora o corpo virou tudo. Todo mundo fala sobre o corpo e aí o corpo deixa de existir. Esse corpo vibracional, esse corpo sensível, esse corpo afetação, esse corpo que pode constituir vida, né, porque o corpo se transforma num novo lugar, né, para lidar com essa realidade dissociado da existência singular, né? Então, é a mesma coisa. Não tem nenhuma pergunta mais?
Uma pergunta mais, diria, instrumental aí, que eu estou precisando muito. Nessa sociedade criativa, quer dizer, há uma quase que... Eu tenho visto nas agências e nos locais de trabalho onde se exige criatividade, agências de propaganda, redações de jornal, etc. Muito treinamento, não é bem a palavra, muita formação em torno do tema da criatividade. Não é? E as coisas todas, eu tenho participado de algumas oficinas, etc. E todas elas são muito conceituais e tal. Quando você começou a colocar a experiência da Ângela Viana, do Klaus Viana, você conhece experiências desse tipo, de oficinas de criatividade, nessa linha mais sensível, mais de dança, etc., como... Eu não conheço e acho complicado ruim. Isso. Não, eu acho complicado porque eu acho que se começar a trabalhar com essa técnica, provavelmente o pessoal não vai mais ficar nessa aceleração de produção e dar muito lucro para a empresa. Porque não vai ser mais o objetivo da vida, né? Tá conquistando dinheiro, mais vida. Né? Quer dizer, eu acho que o trabalho da Angel traz, e do Klaus, é justamente a experiência de mutabilidade, é a experiência de existência, do quanto a vida é valiosa. As pessoas perdem essa noção do quanto a vida é valiosa. Elas ficam preocupadas em dar lucro, em ganhar, em fazer. Então, o que existe é um massacre, na verdade, dentro das instituições. Você tem que fazer, você tem que produzir. Dentro das academias, se você não escreve 300 artigos, sei lá, estou exagerando, obviamente, mas se você não escreve um número X de artigos, você já é colocado de lado, né? Quer dizer, a indústria da produção, ela força você a realizar, independente da qualidade, se aquilo está te constituindo ou não está te constituindo, porque o que está sendo visado é o lucro, né? O que está sendo visado é a visibilidade, né? É você ter esse lugar garantido de sobrevivência, né? É mais do que sobrevivência, né? Então, eu acho que se o trabalho de Klaus e Angel fossem para dentro de uma empresa de publicidade, provavelmente o lucro cairia, né? Porque as pessoas iam viver uma outra história e elas iam capacitar a vida, não iam capacitar o bolso. Como nós estamos tendo uma certa crise de criatividade em algumas agências de propaganda, isso está muito complicado e muito difícil, talvez esse tipo de entrada e de experiência pudesse ter... Podemos ter campanhas mais criativas. Talvez minimizando, né? Um trabalho que pudesse resgatar um corpo mais sensível e minimizando essa pressão, né, do fazer que fica dissociado, né? Porque quando você está na pressão, você esvazia a tua força de criação. Talvez, é uma ideia, eu acho interessante. Bom, passamos para as considerações finais do André Martins, curador do módulo. Aqui, né? Bom, eu queria agradecer a Hélia, parabenizar e comentar, participar de algumas respostas, né? Primeiro, eu queria retomar uma questão que foi colocada no início em relação à desconstrução. E retomando o que você já apresentou, né, só retomando a ideia de que o que se vê hoje em dia, e eu vou ligar isso com as outras respostas que eu quero comentar, o que se vê hoje em dia é mais uma pré-construção do desejo. Né, e que então, quando você está dizendo desconstrução, é justamente uma desconstrução dessa fixidez a qual a gente acaba se habituando no mais das vezes, sem nem perceber. Né? Então, justamente, eu acho que a ênfase da sua fala foi tentar mostrar que esse, que eu usei o termo, né, adestramento, ele age sobre o corpo. Então, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba tendo uma limitação da nossa própria expressão psíquica e existencial, porque o nosso corpo está limitado. Né? Quer dizer, então, desconstruir essas pré-construções
no sentido de libertar essa maior sensibilidade corporal e, portanto, existencial e psíquica. Né? Bom, aí nesse mesmo sentido, né, eu queria comentar também a outra pergunta que foi feita em relação a essa questão, a dança, o trabalho corporal e o pensamento, e retomar o que você disse, né, corroborando e acrescentando uma maneira, mais uma ideia para dizer isso, que para mim o pensamento ele é arte e ele é cultura. Né? Eu diria até assim, a filosofia é cultura. Isso é uma ideia, por exemplo, que na universidade nem sempre é bem vista, mas justamente porque na universidade, com frequência, não sei, mas com frequência, a filosofia é um pensamento, é um estudo sobre um pensamento do outro, como se estivesse dissecando um corpo morto. Né? Quer dizer, então, quando a gente traz a filosofia como pensamento vivo, né, eu acho que ela está muito mais próxima da arte do que a gente está mais habituado a ver na universidade. Né? Então, e aí o que você trouxe, né, em Deleuze, o pensamento como experiência estética, antes do Deleuze, o Deleuze se inspira, né, em Nietzsche. Quando Nietzsche, quando ele analisa a tragédia grega e escreve sobre a tragédia grega, ele tenta mostrar que o que Nietzsche entende por filosofia é a filosofia que provoca, pela compreensão, uma experiência estética. E ele opõe isso a quê? A um trabalho do pensamento que busca uma experiência moral, que busca justamente o quê? Regrar conduta. Né? Quer dizer, então, a experiência estética ela é uma experiência corporal, inclusive quando se dá através do pensamento. E enquanto que o pensamento que propõe um regramento moral de condutas, ele é um pensamento que, enquanto pensamento, ele também é um corpo morto. Né? E nesse sentido ele está distante do vigor do pensamento. Quer dizer, tudo que a gente está pensando em relação ao corpo, se a gente pensa com Spinoza, né, com o próprio Nietzsche, corpo e mente como dois aspectos de uma coisa só, né, a gente pode pensar em relação ao próprio pensamento. Ou seja, um pensamento vivo, um trabalho como o da Angel, diretamente sobre o corpo, eu acho que eles são complementares. Né? Não é à toa que a Angel não abre mão dentro da formação dela, da filosofia, né, de usar a filosofia e da necessidade da filosofia do pensamento. Bom, aí passo para um outro comentário, a primeira pergunta do Augusto, né, que eu diria assim, esse momento está até no texto de apresentação do módulo, né, esse momento atual de culto ao corpo, ou antes disso, de valorização do corpo, ele é um momento que oferece duas opções, claro que não estão assim, não é uma dicotomia, mas duas opções que é justamente, ao valorizar o corpo, que corpo a gente valoriza? Esse corpo ideal, uma ideia de corpo, um retorno do platonismo em novas bases, né? Ou o corpo experienciado, o corpo vivido. Então, quando, dentro desse momento, a gente pensa em alimentação, nutrição, atividade física, eu acho que isso é um grande ganho cultural, histórico, e que deve ser valorizado. O que a fala da Hélia está trazendo, e de um modo geral, no módulo, né, eu estou querendo trazer para a nossa reflexão, é que justamente uma alimentação saudável, ela é saudável porque e se, enquanto que aumenta a nossa potência de agir, né, e de existir. Ou seja, o corpo intensivo é que está sendo visado. Porque, e aí vem o que a Hélia respondeu, né? Se a gente, por exemplo, eu vou me alimentar bem porque é da hora, porque é o que está sendo valorizado hoje em dia, porque é o novo valor instituído. Eu não estou trabalhando esse corpo intensivo. Quer dizer, embora essa alimentação ela esteja me tornando fisicamente mais potente, se essa alimentação ela é vista só porque eu devo me adequar a um novo modelo, apesar, contraditoriamente, a essa alimentação que torna o meu corpo de fato mais potente fisicamente, psiquicamente eu vou ainda estar gerando essa dissociação entre um corpo mais forte, mais potente, e a expressão desse corpo mesmo. Né? Quer dizer, então, a ideia é que
se, por exemplo, pegando ainda esse exemplo da alimentação, me alimentar melhor é uma coisa boa, é porque é boa intrinsecamente, né? É porque é boa para aumentar a possibilidade da minha experiência enquanto corpo sensível na vida. Então, a ênfase que a gente está querendo dar não é se opondo aos aspectos positivos dessa valorização contemporânea do corpo, mas sim para sublinhar que essa valorização contemporânea do corpo ela é positiva quando ajuda a gente a esse corpo vibrátil, né, a poder se sentir mais vivo, né? Como eu falei da última vez, quando o Winnicott ele opõe esse sentir-se vivo a um sentimento de futilidade da existência, né? É só sublinhar esse ponto. Se a gente tem mais elementos de alimentação, de saúde, de atividade física, para vivenciar esse corpo vivo, ótimo. Mas a importância daquilo é para esse sentimento de maior potência de vida. Bom, e aí com isso, né, queria fechar te passando a palavra, né, para o queria agradecer, muito obrigado. E só. Boa noite. Desculpe, eu vou dizer duas